Um candidato a presidente da República faz um grande pronunciamento à nação, faltando 5 dias aí para as eleições, para justamente dizer que ele é candidato. Não é incrível isso? Parece que o Ciro Gomes quer o protagonismo, quer ser protagonista o tempo todo. Eu votei no Ciro Gomes em 2018, achava ele mais preparado de todos, também não tinha Lula estava preso na época, tinha admiração por ele, tudo. Fui iludido pelo Ciro Gomes e hoje eu penso bem diferente. Hoje eu percebo que ele adotou uma estratégia burra e kamikaze que não vem dando muito certo. Ontem, na pesquisa IPEC, ele chegou a 6% de intenções de votos. Ele caiu de 8%, que já era pouco, né, e baixou para 6%. Então, olhando por esse espectro, preparado nesse sentido, a gente vê que ele não é. Ele é uma metralhadora cheia de mágoas. Não consegue formar coligações, fazer alianças, justamente por ele não conseguir se sustentar dentro do PDT do próprio partido, sabe? É bem provável que ele irá sair do PDT, né? Como ele veio saindo de outros partidos, começou na Arena, foi para o PSDB, enfim, né? Passou aí por vários partidos, e ele está deixando o PDT, esse partido, nanico. Olha, tem ciristas que são aliados, sempre foram aliados do Ciro Gomes, que vão votar no Lula. Tem uma ala do PDT, né, que não é a favor dessa estratégia do Ciro Gomes, né? Tem uma ala do PDT que vai votar no Lula. Porque se o Lula for presidente, o PDT vai querer fazer parte do governo, né? E aí? Vai ter o Ciro Gomes, né, que jamais vai querer apoio do Lula, do PT. Então, como é que vai ser isso? Então, essa estratégia é burra e muito cirista já percebeu isso, né? Tirando os mais extremistas, os ciristas, alguns já perceberam que isso é uma estratégia burra, né? Bater mais no Lula do que no Bolsonaro. Ou seja, bater no Bolsonaro para fazer fachada, né? Bater de fachada. Porque o que interessa mesmo é o Lula. É uma estratégia autodestrutiva. Você vê aí a Cidinha Campos, né, que é do PDT, é uma ex-aliada do Ciro Gomes, e ela diz que o Ciro Gomes é uma bala perdida, que o Ciro Gomes tem delírios. Ela fala que o Ciro Gomes está delirante. E ela diz que o Ciro Gomes já teria sido deixado pelo Brizola se ele tivesse vivo, né? O Brizola já apoiou o Lula no passado e ele, com certeza, se ele estivesse vivo, ele iria terminar logo no primeiro turno, apoiando o Lula. Então o Brizola provavelmente iria ser contra essa estratégia do Ciro Gomes, especificamente falando. Muitos brizolistas são contra. Agora, no segundo turno, uma parcela dos ciristas vão votar no Lula e a outra parcela vai votar no Bolsonaro. Tico Santa Cruz, que é outro também, um grande aliado do Ciro Gomes, ele segue apoiando o Ciro Gomes e vai apoiar o Ciro Gomes em 2026, principalmente. Vai seguir apoiando até 2026, só que nesse ano ele vai declarar o voto útil no Lula, né? Ele já declarou. Já tirou foto com o Felipe Neto, com o Lula, né? Ele é Lula no primeiro turno, para encerrar logo de vez. Vou ler para vocês o tweet do Tico Santa Cruz. Ele diz assim: Ciro está deixando de ouvir quem estava ao seu lado na trincheira e passou a se juntar com gente que só ajudou a criminalizar a esquerda. Como está usando suas falas e não lhe dará voto. Ainda cuspirão no seu projeto. Eu lamento. Perder com dignidade seria mais honrado. Os bolsonaristas estão compartilhando vários vídeos do Ciro Gomes, né, e vão cuspir na cara do Ciro Gomes depois. Vão usar o Ciro Gomes, usar esse, entre aspas, bolsonarismo do Ciro Gomes,
e depois vão jogar fora, vão descartar o Ciro, sabe? Miguel Reale Júnior, outra figura política, né, vai votar no Lula também, era um grande apoiador do Ciro. Caetano Veloso, né, que sempre apoiou o Ciro Gomes, vai votar, tá aí pelo voto útil, né, vai votar no Lula. Caramba, tá cheio de mosquito aqui. Aqueles mosquitos de luz começaram a aparecer aqui, eu tô com uma luz forte aqui na minha frente, tá atrapalhando o vídeo. Bom, o Ciro Gomes voltou a atacar o Gregório do Vivier, né, falando tal de um Lula planismo, dando a entender que o Gregório faz uma militância burra. O Ciro vem fazendo essa falsa equivalência, essa coisa idiota de comparar o Bolsonaro com o Lula, né, os bolsonaristas com petistas, o bolsonarismo com petismo, sabe? Coisa idiota, coisa imbecil. Eles não são a mesma coisa, nunca foram a mesma coisa, não fazem parte do mesmo espectro, pensam muito diferente. E aí o Ciro vem usando o mesmo modus operandi da extrema-direita. Tudo que a esquerda chama ou acusa a extrema-direita, o Ciro pega isso e para atacar as esquerdas, né? Seguindo a mesma linha, né? O mesmo modus operandi. Muita gente acha e muita gente diz que o Ciro Gomes virou cabo eleitoral do Bolsonaro. O Ciro Gomes, ele teve a audácia de comparar o Gregório do Vivier com o Adrilles Jorge, aquele cara que fez a saudação da Jovem Pan, né? Um extremista da extrema-direita, que é o Adrilles Jorge. Como é que ele pode comparar o Gregório do Vivier, um democrata, um cara da esquerda, com o Adrilles Jorge? O que está acontecendo com o Ciro Gomes, cara? Ele está indo para o tudo ou nada, né? É matar ou morrer. É lamentável, é o triste fim da carreira política do Ciro Gomes, né? O Ciro está morto politicamente por essa e por outros motivos. Ele chamou os petistas de fascistas, de nazistas. Que é isso, cara? Que é isso? Ele está bolsonarizando. Isso aí é bolsonarismo puro. Quando falaram que ele ia fazer o grande pronunciamento, todo mundo achava que ele ia renunciar para apoiar o Lula, alguma coisa assim. Eu já duvidava disso. É claro que eu não acreditei nisso. Eu achei que ele ia fazer um pronunciamento para dizer que, por exemplo, Lula inventou o coronavírus. Tudo isso começou logo quando Lula se tornou elegível. O Ciro vem atacando esses 3 anos e meio, 4 anos, sistematicamente o Lula e o PT. E quando ele é criticado, recebe críticas, ele se faz de vítima, né? É o famoso queixo de vidro. A campanha do Ciro Gomes virou somente os ataques contra o Lula e o PT. E o lulopetismo. É praticamente isso a campanha dele. Ciro Gomes disse que existe um gabinete do ódio petista. Olha só. E o que o Ciro Gomes vem fazendo aí esses 3 anos, atacando sistematicamente o PT e o Lula, isso não é ódio? Isso não é discurso de ódio? Ele acha que todos os petistas têm que baixar a cabeça e ficar ouvindo os delírios e as besteiras do Ciro Gomes e ninguém responder, né? É claro que os petistas vão responder. Olha essa notícia. Ala do PDT do Rio defende voto útil em Lula e moderação nos ataques do Ciro ao ex-presidente. Quer dizer, uma parte da ala do PDT vão votar no Lula. Outra notícia. Renuncia Ciro. Em carta, líderes progressistas latino-americanos pedem que pedetista apoie Lula. Só que o Ciro Gomes jamais vai apoiar o Lula. O Ciro Gomes bate muito mais no Lula do que no Bolsonaro. O Ciro Gomes, ele quer o Bolsonaro no segundo turno. O Ciro Gomes não quer ver o Lula vencendo. Para ele é melhor que o Bolsonaro vença, para que em 2026 ele não vai ter nem Bolsonaro nem Lula no pleito eleitoral, né? É triste esse caminho do Ciro Gomes, não consegue um apoio total do próprio partido, PDT, e aí fica essa militância cirista
né, aparecendo demôniozinhos no ouvido do Ciro Gomes. Vai lá, Ciro, fala que o Lula é isso, fala que tem gabinete do ódio, fala que eles são fascistas. E aí o Ciro vai lá, né, e vê o cara destruindo, né, dando tiro no próprio pé. O cirista que preza, né, ser cirista não iria apoiar uma coisa que não está dando certo, sabe? Se fosse o Lula, as pessoas iam chegar no Lula e falar: olha, Lula, muda isso aí, cara, para com isso, porque né, você não vai ser eleito, você não vai ter força política, você não vai crescer. Você não sabe, o Ciro Gomes não chegou nem aos 15% das intenções de voto. Então as pessoas tinham que chegar para ele, os ciristas, a galera que gosta do Ciro Gomes, né, e dizer: Ciro, muda, cara, muda porque não está dando certo. Você está dando um tiro no próprio pé. E as pessoas, e os ciristas mais fanáticos, eles são assim, né? Usam o Ciro Gomes como uma metralhadora cheia de mágoas, né? Que fica metralhando geral e acha que isso é bom, que isso agrega. Então isso é pior para o próprio Ciro. Aí fica o militante: que legal, ele xingou o Lula, chamou o Lula de ladrão. E os caras são burros, porque eles não percebem que isso é pior, né? Isso é pior para o Ciro. Então é isso, o Ciro Gomes está fraco politicamente falando. Se ele tivesse força política e chegaria até o segundo turno, com certeza todo o pessoal da esquerda, do campo da esquerda, né, todo mundo, a gente iria apoiar o Ciro Gomes para vencer o Bolsonaro, com certeza, né? Se fosse o Ciro Gomes no lugar do Lula, a gente não iria torcer contra o Ciro Gomes e atacar o Ciro Gomes, né, de maneira nenhuma. Então é isso, eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir. Não esqueçam do like aí para dar essa força aí, deixa o joinha aí, por favor, quem gostou do vídeo. Valeu, obrigado.